Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família. Pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade. Católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começa agora mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Hoje, domingo de Páscoa, está eu e o Capitão Prestes aqui nos estúdios do Por Mais Brasil. Boa tarde, Capitão Prestes. Boa tarde, presidente Fabiano. Vamos lá, gente. Hoje, confesso que não vou me estender muito, mas, é claro, não poderia deixar de analisar a situação pós-janela eleitoral para que você tenha aí ciência daquilo que importa. Lembro de que o nosso podcast não é jornalismo, não estou aqui para trazer informações no geral, mas sim trazer para a militância de direita realmente aquilo que importa para nós sabermos, importa para fazer análise, e isso que é interessante aqui no nosso Pode Mais, pegar tudo isso ali que é muita informação, e as pessoas vão passando conforme, é claro, o seu interesse, dando um parecer, uma interpretação segundo o seu próprio interesse, e aqui a gente não tem esse vínculo, a gente vai fazer uma análise crua de todo o ambiente político, fazer também uma interpretação de muitas situações e, é claro, colocar para que você possa aí entender melhor e tirar suas conclusões. E, de fato, é necessário, diante de tudo que aconteceu. Eu estava falando com o Capitão Prestes agora há pouco sobre isso, que eu tenho que começar a colocar um pouco trechos de programas passados nossos, porque algumas coisas que já dizíamos agora se tornaram reais, claras, e a gente também vai falar um pouco disso. Mas, gente, vamos já cair naquilo que é importante e quero que primeiro você entenda que nós somos um grupo de direita, o Por Mais Brasil é um grupo de direita. Não somos radicais, mas somos um grupo de direita. E a nossa militância, eu sempre trabalho porque somos muito ativos, temos atuado na sociedade como um todo, né, buscando colocar e reaparelhar a sociedade com pessoas probas, pessoas realmente capazes, mas principalmente que carregam o nosso ideal de direita. E eu sempre digo, gente, se apegue à causa e não a pessoas. O brasileiro tem o costume de ficar idolatrando pessoas. Ele tem essa necessidade de ter sempre um príncipe, um rei, né? Um santo, alguma coisa que ele possa colocar o quadro na parede e ficar idolatrando. Isso daí já é cultural no Brasil. É só você ver que quando você entra nas repartições públicas, sempre lá tem a foto de alguém. Se você vier aqui no Por Mais Brasil, não tem foto de ninguém, não. Por quê? Porque é a causa que nos importa, né? Os princípios de direita, né? Aquilo que realmente norteia nosso trabalho é a nossa defesa nos princípios e valores aos quais para a gente são inegociáveis. Então, sabe, nós somos contra o aborto, nós somos contra a legalização das drogas para uso recreativo. Essas coisas são inegociáveis para a gente. Não somos radicais, não. Tá? Mas, voltando ao norte da coisa, então, eu não costumo me decepcionar com ações, atitudes de pessoas. Não costumo. Porque, infelizmente, o ser humano, ele é falho. É bem verdade, capitão, que alguns seres humanos são muito mais falhos do que os outros.
né? Eu costumo dizer assim, eu não sou perfeito, pô, mas tem gente que é defeituoso pra caramba, né? E tem ser humano que é assim, o ser humano é falho, ninguém é perfeito, mas tem gente que é imperfeito pra caramba. E por isso que a gente não pode ficar colocando a pessoa como sendo o nosso lema, como sendo o nosso alvo, como sendo o ídolo. Não. E agora, estreitando as questões políticas e havendo, de fato, aí tempestades no caminho, desencontros no caminho, a gente vai vendo quem é quem na ordem do dia. Mas alguns acabam se rebelando. Alguns acabam se revelando. E eu vou ter que pegar e fazer um resumo da história para vocês. E hoje, o programa talvez seja talvez não, vai ser mais curto, mas eu vou me ater a trazer um resumo para vocês, porque de fato o Por Mais Brasil chegou fortemente fazendo diferença e o adversário foi muito eficaz nos seus planos, mas eu preciso trazer para vocês aqui um resumo de tudo. Eu tenho que voltar a dezembro de 2023 para a gente começar essa história. Lembrando que o Por Mais Brasil é muito mais antigo, nós atuamos e atuamos constantemente em treinar pessoas para exercer posições estratégicas na sociedade, começando elegendo conselheiros tutelares, depois começamos a atuar também nas eleições de conselho de classe, OAB, CRC, CRA, né? E também elegendo diretores de escolas. Fomos atuando e crescendo, começamos em Curitiba, depois fomos abrangendo para o estado do Paraná, mas em dezembro de 2023, na verdade em novembro de 2023, eu fui procurado por um cidadão querendo me apresentar alguém para nós construirmos uma jornada política. Tá? E o nome desse alguém chamava-se Cristina Grêmio. Eu confesso que eu não sabia, não conhecia de nome, mas recordava da imagem dela de quando fazia jornalismo na RPC. Tá? Mas, fora isso, eu não sabia absolutamente mais nada acerca dela. E em dezembro, eu já estava de férias, adiei minha viagem para passar minhas férias junto com meus pais, para filiar a Cristina Grêmio. E dentre as coisas que foram acertadas era que ela seria pré-candidata a prefeita conosco, no Por Mais Brasil, o antigo Partido da Mulher Brasileira, que agora chama O Democrata. Bom, em 2020, o meu grupo apoiou a candidatura de Eduardo Pimentel para vice do Greca. Parece um pouco utópico, mas sim, nós não apoiamos o Greca diretamente. Nós entramos no circuito apoiando o Eduardo Pimentel. Fizemos um trato com ele, acertamos questões políticas com ele, não acertamos dinheiro, não recebemos nenhum real dele e muito menos nenhum santinho, porque do nosso pessoal somos nós que provemos toda a estrutura política. Mas acertamos e, de fato, ele não cumpriu com aquilo que for acertado. Ficou dando desculpa, passou tal e tal, o mandato basicamente dando desculpa para a gente. Então, como ele não cumpriu, não tínhamos mais vínculos. Então, aceitei a pré-candidatura da Cristina Grêmio. Qual que era a dimensão dela quando nós acertamos que ela seria pré-candidata a prefeito conosco? Nenhuma. Nenhuma. Eu não a conhecia, a maioria do meu pessoal também não a conhecia, e olha que aqui somos todos de direita. Mas depois começaram a vir pessoas que a conheciam através de ação de rede social, onde ela estava mais presente. Bom, feito isso, saí de férias e quando voltei, comecei a montar a chapa que seria de vereadores. Qual foi a ação da Cristina Grêmio na montagem dessa chapa de vereadores? Porque é o exército dela. Aqueles que iriam lutar por ela, sendo candidata a vereador e ela candidata a prefeito. Qual foi a ação dela? Nenhuma.
não trouxe nenhum candidato para ser vereador, né? Nós montamos a chapa e, no final das contas, conseguimos, graças a Deus, montar uma chapa que depois foi aí eficaz e elegeu até Bruno Seco como vereador em Curitiba, onde está exercendo seu mandato. Mas um vereador nós vimos elegendo sempre, desde 2012 que eu já consegui eleger um vereador só com o grupo que eu tinha. Então, ou seja, elegemos um com ela, nós não crescemos nada, por um motivo muito óbvio, ela não pediu votos para a chapa de vereador, né? A chapa de vereador não teve a ajuda da majoritária, a exposição da majoritária para trazer o voto da militância, até porque ela fez aí quase 400 mil votos. Imagine que isso poderíamos ter feito 3, 4 vereadores, e isso na Câmara Municipal teria um peso muito grande, uma participação política. Para a direita, isso seria valiosíssimo, mas não houve esse trabalho dela, essa preocupação de pensar que deveria trazer representatividade na Câmara Municipal. Bom, passou-se o tempo, acabou a eleição, a Cristina perdeu no segundo turno, mas ainda assim é bom lembrar que fomos para o segundo turno, diante de muita luta, porque não se tinha espaço e tal, muita briga judicial, e aí eu tenho que fazer outro parênteses também em torno disso. Vocês ouvem muito na imprensa, porque o partido da Cristina Grêmio não apoiava a candidatura dela. Não é o partido em Curitiba, e sim a nacional. Nós, em Curitiba, estávamos fechados com Cristina Grêmio. A nacional que se vendeu para o grupo adversário e tentou tirar o partido de nós e cancelar a nossa convenção. Eu entrei na justiça, outro ponto que precisam saber, a Cristina Grêmio nunca entrou na justiça para manter a candidatura dela, ela nunca agiu nesse sentido. 100% das ações foram nossas, encabeçadas por mim, entramos na justiça e fomos até o TSE e conseguimos, primeiro, mandado de segurança para manter a candidatura dela, tendo feito a convenção legalmente, e depois também esse mandado de segurança foi confirmado no pleno do TSE, nos dando o ganho da causa. A Cristina Grêmio nunca entrou com ação judicial. 100% das ações foram nossas, e o custo dela foi nenhum para isso, tá? Bom, passou-se a eleição, a Cristina Grêmio, ela simplesmente mudou de partido. Foi para o Podemos. Quando eu digo simplesmente, por quê? Porque nenhum de nós fomos comunicados. Eu perdi a presidência estadual do partido porque eu me mantive do lado dela, em detrimento da ordem da nacional, que era para desistência da candidatura dela, o declínio da candidatura dela. Então, eles me tiraram da presidência desse partido até então, ali o 35, né? E ela, nem para mim, nem para ninguém do grupo que apoiou ela, o vereador que foi eleito e tal, ela não manifestou a saída dela. Eu lembro que eu estava na diplomação do vereador e seus suplentes lá no Teatro Positivo, e a mídia já tinha me ligado perguntando se eu sabia, eu disse que não sabia. Aí passou, depois ela até me ligou, porque viu que houve uma repercussão grande na mídia deles, e ela foi para o Podemos. Bom, tenho que retornar um pouquinho, por quê? Porque durante a campanha no segundo turno nós ficamos apanhando o tempo todo. Meu nome, minha imagem colocada em telejornais, ali o Eduardo Pimentel, o irmão dele era presidente aí dessas emissoras de rádio e TV, então colocou minha cara no Brasil inteiro, né, que estava por trás da campanha da Cristina Grêmio, pegou lá uma ação que eu tinha contra mim, que foi um caso de imposto de renda. Eu fui condenado por uma questão de imposto de renda que não é nem o meu imposto de renda, foi o imposto de renda de um cliente meu que sonegou o imposto, e depois eu acabei sentenciado junto com ele, mesmo dizendo que eu não tive, que o meu papel, a única coisa que eu fiz foi lançar o imposto de renda, e mesmo assim eu fui condenado junto. Foi questões de pagar
trabalho comunitário, né? Uma multa e pagar trabalho comunitário, jogou na imprensa isso, e o Fabiano virou o maior bandido do Brasil por conta da minha resistência a esse grupo político que hoje está na prefeitura. Mas toda essa briga antissistema, quem fazia era a Cristina. Para mim, era uma briga eleitoral. A briga antissistema era dela. Depois eu até ouvi ela dizer que ela não era antissistema. Não, era sim. Isso ela falava claramente. Inclusive, passa vídeos dela constantemente falando contra o PSD, né? Falando contra o presidente nacional, o presidente estadual, o presidente municipal e assim vai embora. Tá? Bom, mas aí ela foi pro Podemos. Né? Foi pro Podemos e tal. Acho que o Delanhol estava lá no Podemos à época. E beleza. Depois dali, não tive mais contato com ela, né? Politicamente, o nosso grupo continuou o planejamento de grupo e ela seguiu a vida dela. Passou-se o tempo, tá aí, ela se lançou pré-candidata ao Senado, começou a correr e depois foi para o União Brasil. O engraçado da ida para a União foi que, porque durante a campanha, no segundo turno, a União nos procurou, fui eu que atendi, e foi feito um acordo político assim, gente, de ouro, nós iríamos ganhar a eleição se tivéssemos aceito. Por quê? Porque a gente só estava apanhando no segundo turno por conta das ações, e muitas delas ilegais, da chapa adversário contra nós. Entre elas, eles estavam colocando propaganda eleitoral dentro dos terminais, os televisores que tem dentro dos terminais. Isso é crime eleitoral. Mas, no entanto, alguém tem que entrar na justiça com ação. E a Cristina não tinha esse aporte jurídico para ajudar. Então, nós ficamos apanhando durante todo o segundo turno. E o União ofereceu para a gente esse aporte jurídico, mas ainda um aporte financeiro para a gente conseguir abranger mais bairros, principalmente os bairros mais afastados, periféricos de Curitiba, onde a nossa campanha alcançava menos, onde nas pesquisas nós estávamos mais fracos. Discurso da Cristina Grema: não quero me juntar ao centrão, né? Não vou me unir a partidos do centrão. E aí não aceitou essa proposta que veio do Moro, né? Veio do Moro, inclusive colocando o marketing dele à disposição, o Catani, que é muito competente na parte de produzir o programa eleitoral, né? Ela rejeitou porque, segundo ela, não iria fazer nenhum acordo fisiológico com partidos do Centrão. Terminou a eleição, ela foi justamente para os partidos do Centrão. Se lançou pré-candidata e começou a rodar o estado do Paraná, por último com União Brasil e o Moro. E eu, por diversas vezes, eu falei. Diversas, não foram poucas vezes. Diversas vezes. Olhem os programas anteriores que vocês vão ver que iria sair a Federação União Brasil Progressistas e que Ricardo Barros, presidente do Progressistas, ia ser presidente da federação, e por conta de laços econômicos com o grupo do Ratinho, não iria dar legenda para ela ser candidata ao Senado e nem para o Moro governador. Ah, mas o Moro está em primeiro lugar nas pesquisas. Não importam, gente. Uma coisa é aliança política, uma coisa é um vínculo político, outra coisa é aliança e vínculo econômico. Quando traz prejuízo no bolso, olha, as decisões são mais efêmeras. Bom, e foi-se isso, passou 1 mês, 2 meses, o pessoal não acreditava no que eu falava, né? Conversava com a militância mais apaixonada, mais ligada a Cristina, o pessoal, não, porque ela vai em Brasília, vai conversar com o Rueda, porque isso, porque aquilo, né? Eu falei, gente, isso não vai acontecer. E, de fato, não aconteceu. Bom, mesmo sabendo que não iria ter ali o espaço
a legenda garantida para a candidatura ao Senado. Continuou fazendo pré-campanha, ela e o Moro, certamente, por conta da estrutura financeira que tinha a União. Mas também não construiu nada em paralelo. Não construiu. Bom, e passou-se mais o tempo. Está aqui o capitão Prestes, que é minha testemunha. Eu fui o primeiro a falar. Deixa eu abrir aqui a agenda para saber e falar o dia correto. O nosso último programa, anterior a esse, vamos ver aqui, calendário, capitão. O programa anterior a esse foi no dia 29 de abril? Março, 29 de março, desculpa. Verdade, nós gravamos no sábado, né? Então, no dia 28 de março. Então, nós gravamos o programa no dia 28 de março, sábado, nós antecipamos aqui o programa. E eu falei, esperem que vem bomba. Esperem que vem bomba. E alertei a militância ainda. Olha, vocês vão se decepcionar. Vocês vão me decepcionar. E por que eu falei e afirmei isso? Profeticamente? Não. A gente sabe fazer leitura do que acontece, mas principalmente leitura de comportamento das pessoas. Tá? Leitura de comportamento das pessoas. Eu recebi uma mensagem solicitando contato da Cristina Grêmio. E a pessoa me perguntou se eu tinha conhecimento, se haveria possibilidade de convergência entre ela e Cristina Grêmio. A minha resposta foi assim: o não você já tem. Você está no desespero e ela está no escuro, porque ela ficou sem partido. O Moro foi para o PL, deixou ela sozinha. Ela ficou sozinha, né? Apesar de ter corrido o Estado juntos. Ah, Fabiano, então o Moro traiu ela. Sim, mas ele só fez a mesma coisa que ela também fez. Tá? Ela fez a mesma coisa também conosco aqui. Então o Moro só fez a mesma coisa. Não desejo mal para ninguém, mas sentir o gosto do que faz com os outros também não faz mal para si, né? Mas aí eu falei, olha, o não você já tem. Você está no desespero, você precisa manter uma candidatura a governador e ela está no escuro porque já declarou que só vai ser candidata ao Senado. Preste atenção, e vocês podem resgatar vídeos. Não, eu sou candidato ao Senado, não abro mão. Por quê? Porque os partidos até davam vaga para ela para deputada federal. Ninguém pensou na hipótese de vice, mas candidato a deputado federal. Mas aí eu disse para a pessoa, não, vai lá, tenta sorte com ela. Tá com um ego. Mas, Fabiano, então por que você passou? Justamente para testar as pessoas. É aí que a gente testa as convicções. Aí que a gente testa. Eu cheguei a comentar com alguns acerca disso. Quer ver que a Cristina vai aceitar? Por quê? Porque, para ela, virou algo, motivo de orgulho. Mexeu com orgulho, mexeu com ego. Sim, onde entra a militância, onde entra a causa nisso? Em lugar nenhum. Cristina Grêmio não tem compromisso com militância. Cristina Grêmio não tem compromisso com grupo. Cristina Grêmio não tem compromisso com causa. Ela tem compromisso com ela e com o que ela pensa. É fato. E assim, gente, eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando o que aconteceu. Estou falando exatamente o que aconteceu. Me provem ao contrário, mediante aos fatos, que ela não conversou com ninguém. Ela não conversou com militância dela, não conversou com ninguém. Ela simplesmente foi, bateu o martelo e acabou. Né?
E aí, inclusive, eu vi depois um depoimento do Ratinho, já falando, já ela como parte do grupo, para eu já dar a notícia principal, né? A notícia principal é que a Cristina Grêmio se filiou ao PSD, o 55, do governador Ratinho. Então, ele já anunciou e disse, olha, depois de muitas conversações, depois de muita pauta, Cristina Grêmio agora é do PSD. Não foi nada. Foram duas conversas. Uma tratando e a outra apertando a mão. Simples desse jeito. Juntou a fome com a vontade de comer. Onde entrou a militância de direita nisso? A opinião da militância de direita? Em lugar nenhum. Onde entrou a causa? Nossa, eu vou ser mais forte para a causa. Não, lugar nenhum. Isso não foram fatores preponderantes. Mas, Fabiano, o seu grupo foi para o PSDB. Fomos sim. Mas eu tive duas conversas com Beto Richa. Primeira conversa. Está aqui, para mim, o que é inegociável. Nenhum pré-candidato do PSDB pode ser a favor da legalização de drogas para uso recreativo, pode ser a favor do aborto, né? Negociamos coisas ligadas à nossa militância. Então, como não houve negativa em nenhuma das condições que são inegociáveis para a direita, nós fomos para o PSDB. Então, me sinto em casa, extremamente à vontade lá, porque não foi algo meramente construído por interesse próprio, até porque não ganho nada, não tenho cargo, não tem nada lá. Nada. Não teve nem dinheiro nessa história. Foi 100% voltada à defesa de princípios e valores. Compreende? Então, gente, Cristina Grêmio se filiou ao PSD 55. PSD 55. Eu vou tomar uma água e depois nós vamos voltar, desenrolar o absurdo que é isso. Né? Olha, Fabiano, mas ela já está sendo tão bombardeada. Olha, eu não posso deixar de falar, porque a vida política dela começou aqui. A vida política começou conosco e eu estou envergonhado. Duas vergonhas que eu estou vendo que eu vou carregar politicamente. Uma, ajudar na criação do Rede de Marina Silva. Se apresentou como evangélica e blá, blá, blá. Eu ajudei a colher as assinaturas para a criação do Rede. Eu me arrependo disso amargamente. Eu olho para aquela mulher e me dá nojo. Não por ser mulher, mas por ser falsa. Entrar num meio, num contexto, chamar Lula de bandido. Ela chamou Lula de bandido e hoje está abraçado com ele. Esquecer dos princípios e valores por causa do interesse pessoal. Né? E agora a segunda decepção com relação politicamente é ter lançado Cristina Grêmio politicamente, a ter dado espaço. Mas depois eu volto e falamos sobre isso. Estamos de volta, Brasil, para o Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Peço que você que ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, ajuda a gente. YouTube, você dá lá, se inscreva no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Por Mais Brasil. E nos siga e compartilhe, curta e comente as nossas publicações. Em breve entraremos com o programa Pode Mais ao vivo. Estava aqui conversando com o Capitão Prestes para a gente começar a alinhar. A gente vai ter que fazer um estudo do melhor dia e horário para fazer o programa ao vivo, até porque muitas pessoas querem interagir conosco em tempo real. Então vamos começar a levantar esse estudo para o mais rápido possível entrarmos ao vivo, você participando conosco. Mas até lá, peço que você nos ajude aí dando o seu like e se inscrevendo no nosso canal. Vamos lá para a segunda parte
Hoje, domingo de Páscoa, como é que foi seu almoço de Páscoa, capitão? Muito bom. Muito bom. Em família. Em família, na casa do sogro e da sogra. É certeza lá no alto do Barro Preto, né? Lá. Alto Próximo do Barro. Caminho do Vinho. Próximo do Caminho do Vinho, tá certo. Então, gente, explanei um pouco da situação de como aconteceu e agora vamos para os fatos. Cristina Grêmio no PSD. O que isso significa? Para mim, significa que politicamente a carreira de Cristina Grêmio acabou. Ela jogou fora a sua carreira política. Eu sempre ouvi, por diversas vezes, por último, até ouvi um louco. Chamo de louco porque primeiro que ele nem me conhece, andou falando umas besteiras, o vereador Olímpio, acho que tá no PL, ou tá no Novo, alguma coisa assim, não sei onde tá, porque para mim o cara é de direita, mas é pouco inteligente. Não basta ser de direita, tem que ser inteligente também para ter ações. Ele gosta só de lacrar, só lacrar. Aí ele fala algumas coisas. Eu sempre disse que Cristina Grêmio, passando o que ele falou, né? Nunca foi de direita, porque o marido dela foi filiado ao PT. Sim, desculpa, o inteligente. E só porque o marido dela foi filiado ao PT, ela também agora ela vai assumir isso como sendo personalidade dela. Só porque aí ele também cita. E o presidente do partido dela também já foi filiado ao PT, que sou eu no caso. Já fui sim filiado ao PT, inteligente. Numa época onde existia PT e PSDB, basicamente, politicamente. Ou você era de um ou era de outro. Aí você escolhia onde se tinha menos escândalo. Eu fui do PT na época que não tinha os escândalos. Quando apareceram os escândalos, eu saí. Mas esse camarada, esse vereador Olímpio, capitão, para ele é fácil. Por quê? Porque ele sempre foi um ignorante político. A vida política dele começou agora. Sabe, ele nunca militou pela sociedade. Eu militei sempre pela sociedade. Então, eu nunca fiquei em cima do muro, isso é fato. Nunca fiquei em cima do muro. Se tá errado, opa, vamos mudar de lado. E foi o que aconteceu comigo. Eu sou de uma época que só existia essa visão. A nível nacional, era ou PT ou PSDB e tal. Então você vinha onde tinha mais convergência e você ia para lá. Depois, quando apareceu os escândalos do PT, eu saí fora, né? Porque minha vida não é pautada por essas questões. Mas esse camarada, vereador Olímpio, acha que, olha, tô lacrando, né? Então não basta ser direito, tem que ser inteligente. E esse vereador me parece bem pouco inteligente. Até porque nunca falou comigo. Olha, e aí, Fabiano, se justifique. Essas pessoas falam bobagem, mas não tem coragem, né? Eu quero ver falar isso na minha frente. O vereador que uma vez tentou lacrar em cima de mim, eu falei direto com ele. Foi lá e tirou a postagem, porque aqui a coisa é dura, meu caro. Vocês não têm, assim... eu te conheço bem pouco, então é até difícil eu falar, mas eu quero ver ser homem para falar na minha frente as coisas. Eu quero ver. E eu vou aí. Me chama lá. Eu não estou ameaçando a nada de briga. Não, não. É intelectualidade mesmo, inteligência. E eu sei que você é muito limitado mentalmente, cara. Então, mas você não é assunto. Sai fora daqui porque você não é assunto. Você é só um lacrador que quer se aproveitar dizendo ser direita. Mas vamos lá, vou voltar para a questão. Então, a Cristina foi para o PSD e politicamente ela se sepultou. Era nova na política e já encerrou a sua carreira política. Por que, Fabiano? Vamos lá, gente, aos fatos. Ela bateu no PSD, como sendo partido do Satanás, né? Partido do Centrão, ligada ao Lula, aí amarrou, Kassab, blá, blá, blá. Ela, inclusive, tá rolando os vídeos dela, todo mundo, mostrando isso daí. Pô, você falou mal e agora tá lá no colo de novo? De novo, não, agora está no colo? Mas aí,
vamos fazer uma leitura política. Vamos fazer uma análise. Não, Fabiano, eu me filiei ao PSD estadual e não municipal, que foi quem eu combati. Não, você combateu o PSD de cima a baixo. De cabo a rabo você combateu o PSD, dizendo ser o partido do Satanás, né? Mas ainda vamos tentar mostrar aqui o como foi vingativa a sua posição, nada relacionada à militância de direita, nada combinado, e aí volta naquilo também que eu já disse, que não há unidade da militância de direita, só tem oportunistas. E eu falei inúmeras vezes, né? Desconfie de todo idealista que lucra com o seu ideal. Não falei diversas vezes isso, capitão? Falei. Então, se o objetivo é o lucro, o pessoal tá nem aí para a causa. Não tá nem aí para princípios e valores. Simplesmente abraça e vai embora. Mas aí, capitão, vamos fazer uma breve análise sobre a escolha da Cristina Grêmio. Hoje, o presidente estadual do PSD é o Ratinho Júnior, que já disse, já declinou da candidatura à presidência, não se desincompatibilizou, então não é candidato à presidência da República, muito menos ao Senado, porque muita gente estava querendo que ele fosse candidato ao Senado, mas ele publicamente já disse que ia voltar para presidir as empresas da família. Rede Massa e tal, que é gigante. Uma história linda de conquista, de crescimento que a família dele tem. Tá? E entenda que eu não sou trouxa e nem ignorante para ficar combatendo a riqueza legalmente adquirida. O Ratinho, pai, grande trabalhador, de fato fez fortuna sendo inteligente e tal, articulado. Eu não sou desses ignorantes que falam que a gente tem que ser pobre e miserável, não. Não. Muito pelo contrário. Sou a favor de realmente pessoa licitamente enriquecer. Mas o Ratinho vai deixar a política. Isso ele falou. Não sou eu que estou falando. Ele diz que iria deixar a política em 1º de janeiro de 2027, passando o cargo para o próximo governador, e iria cuidar dos negócios da família. Palavras do Ratinho. Aí, meu irmão, nós que conhecemos um pouco mais da política partidária, porque a Cristina Grêmio já falou inúmeras vezes que não conhece e tal, que precisa conhecer mais de política partidária, mas eu acho que você tem que fazer isso antes de fazer besteira, né? Não fazer a besteira primeiro e depois conhecer as regras do jogo. Mas a gente vê, se o Ratinho, que é o grande nome do partido, vai deixar a presidência, não vai haver vácuo de poder. O segundo grande nome político do partido normalmente se torna o presidente estadual. Normalmente, o segundo grande nome político do partido se torna presidente estadual. Mas vamos lá, então. Vamos ver se há inteligentes nesse mundo. Capitão Prestes, me diz qual é o segundo nome, o maior nome aqui no Paraná do PSD? Guto, Não. o Cury já saiu. Sim, Cury já saiu do PSD. Qual é? Ortigara? Não, nem perto. Não sei. O prefeito de Curitiba. Não é isso? Porque qual a maior posição a nível de cargo que tem no estado do Paraná, tirando de governador? Prefeito da capital. Então, capitão Prestes,
A Cristina foi pro colo do Eduardo, meu irmão. Brigou na campanha e ela caiu no colo do Eduardo. Entende que isso não é especulação? O Ratinho já declarou que ele vai se afastar da política e vai cuidar dos negócios da família. Se afastando da política, alguém tem que ser presidente estadual. Qual é o segundo nome mais forte? Prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que foi adversário dela na eleição. Eu até coloquei uma mensagem no grupo de mulheres nosso lá, Mulheres Vencedoras. Não sei se aconteceu contigo, mas comigo aconteceu inúmeras vezes. Você fazer do inimigo do seu amigo o seu inimigo, né? Um cara lá não gostava do amigo teu e você vai lá, briga com o cara por causa do teu amigo. Mas depois o teu amigo acaba se tornando amigo desse cara e você acaba ficando inimigo dos dois. É mais ou menos o que aconteceu com a gente. Porque eu, particularmente, politicamente, tirando a questão de acordo político que o Eduardo Pimentel não cumpriu, mas de forma direta não tinha nada contra ele. Né? Não tinha nada adverso a ele, diferente da esquerda. Da esquerda a gente se opõe brutalmente mesmo com a esquerda. A divergência de pensamento com a esquerda é gigante. Mas com essas pessoas eu não tinha nada. Mas acabamos nos tornando adversários por conta da Cristina Grêmio. E agora ela está onde? No colo do mesmo cara que ela bateu a campanha inteira. Tô aparecendo aquele alborguete, né? Mas, rapaz, deixa a gente apavorado. A gente fica indignado com a situação dessa. Será que falta inteligência ou é má fé mesmo? A única coisa que acalma o meu coração é que, primeiro, eu não milito por pessoa, e sim pela causa, ok? Pela causa eu estou íntegro. Íntegro. Mas eu também, sabe o que eu fico pensando, capitão? Pô, ela deve ter acertado a vida dela. Como assim acertado? É porque, assim, ela ficou afastada do jornalismo, então, assim, ela já não tem mais espaço jornalístico. Então, eu quero imaginar que ela teve uma sacada. Oxe, opa, eu vou me juntar com o Ratinho, porque já que ele vai voltar para os negócios da família, que tem ali a rede massa, haja um espaço. Então eu vou lá e negocio com ele um espaço para eu voltar à profissão jornalística, porque politicamente nenhum sensato vai dar mais ouvido a essa mulher. Entendeu? Sensato nenhum. Quem tiver um miolo, quem tiver pelo menos o tico e teco na cabeça, não vai dar mais ouvido. Por quê? Porque ela é por demais falsa. Ela está caminhando com o adversário dela. Abraçou o adversário dela. Então eu quero entender que por uma questão oportunista para dar discurso para o Guto, ela negociou posição profissional. Aí eu fico mais tranquilo. Não, beleza, ela foi oportunista, olhou só ao lado dela, mas pelo menos conseguiu ajustar a vida dela para ela abandonar a política, sair da política, desaparecer da política. Porque gente desse tipo, realmente a política, né, não merece, não precisa. Representar direito essas pessoas tão manipuláveis assim para mudar de lado da noite para o dia. Sabe? É a única coisa que eu consigo pensar. É a única coisa, sabe? Porque a militância, assim, foi jogada no lixo. Mais de 400 mil votos jogados no lixo. A representatividade, toda uma luta que nós sofremos. Anteontem eu estava falando com um pré-candidato a vereador, um candidato a vereador na eleição de 2024. Sofri perseguição, um veículo me seguindo até minha casa, na chácara, né? Botando minha cara na imprensa, batendo a nível nacional. Olha, uma série de coisas. A troco de quê?
para ela se unir ao adversário dela, que ela combateu o tempo todo. E agora eu quero ver ela falar que não combateu, porque as imagens estão mostrando para cima e para baixo. Quero encerrar o programa com duas coisas. Primeiramente, Cristina Grêmio. Ok. Dispute aí a vice. Não tenho nada contra o Guto, entenda isso. Não tenho absolutamente nada contra o Guto. Falando para Cristina Grêmio. Seja vice, der o que deu. Hoje a tendência é que o Guto não ganha, mas depois desaparece da política. Desaparece. Não dá. Esquece. Você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Porque acho que para síndico de prédio você não ganha mais. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero falar, quero desejar uma excelente Páscoa para todos. Que Deus abençoe as famílias, que é a base da sociedade. Jesus morreu na cruz para deixar um recado claro. Que a família é a base da sociedade. A política que nós fazemos é por amor à família. A política que nós fazemos é por amor aos nossos filhos. Não é baseada no dinheiro, no poder. Nós estamos muito longe. Por Mais Brasil é firmado nos seus ideais. Posição que nós tomamos, abrimos mão de negociar cargos, dinheiro, não fizemos nada disso. Por amor à sociedade civilizada, organizada, cristã. Tudo isso que falamos hoje causa e gera repulsa, indignação, mas não pode nos desanimar de continuar lutando. Jesus, apesar de ter sido cuspido, transpassado, humilhado, chicoteado, ele não deixou a causa. Ele não abandonou a causa. Morreu por amor à causa, às famílias, aos princípios e valores cristãos. E eu quero reafirmar com vocês na data de hoje. O Por Mais Brasil, enquanto eu, Fabiano dos Santos, estiver à frente, nosso compromisso é na defesa dos princípios e valores. Todos podem nos decepcionar, jamais a causa. Então, tenha aí uma Páscoa abençoada. Que Deus abençoe grandemente a família de todos vocês. Que o nosso olhar esteja sempre voltado ao alto, aos céus, que é o nosso prêmio. Essa terra nos traz lutas, provações, tristezas, mas a nossa alegria é no Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente e continue nos dando força para travarmos as lutas que temos pela frente. Aqueles que desanimaram e caíram pelo caminho, que Deus dê forças a vocês para se levantarem e se recuperarem. Porque o sacrifício na cruz também foi por isso, para que você tivesse chance de perdão e de arrependimento. E eu espero em Deus que haja arrependimento, porque o perdão sempre haverá. Deus abençoe grandemente vocês e tenha uma excelente semana.